Bom dia, queridos. Eu tenho uma paixão pelo culto da manhã, na verdade. É uma primícia que a gente entrega para o Senhor, né? As nossas primeiras horas do dia na presença de Deus. Então é tão gostoso. E é tão gostoso quando a gente conhece mais uma parte do corpo de Cristo, né? Espalhado sobre essa terra e, em particular, essa igreja. E nosso coração está muito feliz, muito grato a Deus, muito honrado por podermos estar aqui no início daquilo que Deus está fazendo. Porque eu tenho certeza que a próxima vez que nós estivermos com vocês, talvez vocês nem estejam mais neste lugar. Talvez este lugar fique pequeno para aquilo que Deus vai fazer, né, sobre a vida de vocês. Existe uma presença doce de Deus nesse lugar, algo tão gostoso que une o nosso coração, que testifica no nosso espírito aquilo que Deus está construindo nesse lugar. Eu quero dizer que nós já amamos vocês, né? Amamos cada um de vocês. Para nós é uma alegria poder conhecê-los. E o desejo do nosso coração nessa manhã é que o Senhor possa marcar a sua vida, que o Senhor possa fazer um divisor de águas. Eu sempre falo que quando nós estamos na presença do Senhor, sempre é uma oportunidade do de repente de Deus, né? O de repente do Senhor vir sobre nós e as coisas serem mudadas num estalar de dedo. E tudo isso depende da maneira como nós nos aproximamos a Ele, da sede, da paixão, da entrega. E que nessa manhã você possa dizer: Senhor, meu coração está totalmente aberto para aquilo que o Senhor quer fazer, totalmente exposto à ação do Teu Espírito, para que você possa sair dessa manhã com tudo aquilo que o Senhor reservou para a sua vida. Amamos vocês, convidamos vocês para o sul do país, né? Moramos num reino tão distante, que nem eu brinco, e mais uma terra muito preciosa. Quando vocês quiserem passear, a nossa casa está aberta para recebê-los, nossa igreja está aberta para recebê-los, e vocês conhecerem um pouquinho do que Deus está fazendo naquele lugar. Amém? Aleluia. Bom dia a todos, graça e paz. Amém? Para mim é uma alegria muito grande estar aqui contribuindo com o Ministério da Palavra. Sinto extremamente assim, honrado, né, e feliz por essa oportunidade de estar estreitando o relacionamento com o Sandro, né, e a Débora, um casal fantástico, fenomenal. Cada dia que a gente vai conversando pelo WhatsApp, por telefone e agora pessoalmente, tivemos alguns momentos, né, presentes, mas não tivemos a oportunidade, em outras ocasiões, de estar aprofundando o relacionamento, mas todas as vezes que nós tivemos a oportunidade de estar presente com eles, foram momentos assim, muito ricos, assim, e eu creio que Deus está estreitando o nosso relacionamento, e para nós é uma alegria muito grande poder conhecê-los, né, que Deus nos conserve e que esse relacionamento cresça mais e mais, né? E eu quero dizer, vocês têm um pastor, uma pastora fantástico, né? Pode ter certeza. Pessoas apaixonadas por Deus, com um propósito, um objetivo de estabelecer o reino de Deus nessa terra. Um coração voltado para Deus. E é tão bom ver pastores assim e ver uma igreja assim, né? Como nós estamos vendo, né? Pessoas com expectativas, pessoas com propósito, pessoas com missão e pastores apaixonados por Deus. Então, que Deus possa estar abençoando a cada dia mais essa casa e os seus pastores. Amém? Diga assim comigo: nós temos os pastores mais abençoados dessa cidade. Amém? E é verdade isso, gente. Então, se você olhar para o seu pai assim, e falar assim: meu pai, ele não é tão abençoado. Vamos partir para o lado familiar. Meu pai não é tão abençoado, não. Então, mas quando você olha para o seu pai é o cara, o seu pai é o super-herói, né? Então, eu cresci estar na igreja certa, no lugar certo, na hora certa, realizando a missão certa, com os pastores certos, né? E eu creio que será uma bênção a sua jornada com esses pastores, dentro da visão, do propósito que Deus tem através desta igreja nessa terra. Amém! Aleluia. Então, eu gosto de brincar um pouquinho, eu gosto de mexer um pouquinho com você. Só não vou pedir para você pular amarelinha, né? Mas, enfim, quero mexer com você. Já quero falar que eu não sou o Shrek, a minha esposa não é Fiona, né? Mas viemos de um reino bem distante mesmo, né? Caxias do Sul está basicamente quase 800 quilômetros aqui. É uma cidade linda, fantástica, perto das vinícolas. Nós temos muitas vinícolas, né, lá próximo a Bento Gonçalves, Caxias do Sul, né, uma terra assim, de alemães e italianos, né? Eu sou da linhagem italiana, minha esposa é da linhagem italiana e alemã, enfim, né?
Então, deu muito certo com aquela terra. É um povo muito festivo, muito dado ao relacionamento, gosta de comer. Eles gostam de mesas fartas. Italiano, quem é italiano sabe, né? Senta de manhã, toma um café da manhã, fica na mesa, almoça, e aí entra à tarde, tem um café da tarde, e se sobrar, entra à noite, enfim, ninguém sai da mesa. Então, isso faz parte da cultura italiana, né? E nós gostamos disso, né? Eu lembro que quando Deus nos enviou para Caxias do Sul, uma das orações da minha esposa era: Senhor, leva-me para um lugar onde tem relacionamento, né? E realmente nós gostamos muito de relacionamento, nós gostamos muito de estar juntos, né? De comer junto, estar juntos. Então as nossas noites elas varam, né? Da meia-noite, 1h da manhã, né? Dormimos sempre 1h da manhã, acordamos cedo, enfim. Então, de segunda a segunda é essa pegada, né, com toda a igreja, com todas as famílias, e é uma bênção. Amém? Queridos, eu gostaria de estar compartilhando algo que Deus trouxe em meu coração. Confesso a vocês que eu estava assim, extremamente assim, relutante, porque dentro do ministério e da nossa experiência, Deus acaba trazendo várias chaves, vários temas, para nós estarmos ministrando na igreja. E dentre tantos temas que Deus tem trazido no meu coração, um dos temas que tem sido pertinente na minha vida e que tem sido um fundamento na casa onde nós pastoreamos, e Deus tem nos desafiado a crer dessa forma e a viver dessa forma, e eu gostaria de estar compartilhando a você. E o tema que eu quero estar ministrando nessa manhã, gente, eu estou com um pouco de dificuldade aqui, eu quero que vocês tenham paciência comigo. Eu trouxe o meu iPad, e o que aconteceu? O meu iPad, ele achou na cabeça dele de atualizar. Então, está desde ontem, com todos os meus esboços, né, atualizando. Mas, enfim. Mas eu consegui fazer um backupzinho aqui, consegui passar aqui para o meu celular, né? Então, o que eu quero estar compartilhando com vocês, eu creio que vocês tenham recebido palavras tremendas a respeito desse tema. E nós temos ouvido, sim, vários outros pregadores, temos lido livros a respeito disso, vários ensinos a respeito desse tema. E o tema que eu quero estar compartilhando com vocês é o que é igreja, o que é ser igreja. Eu creio, queridos, que nós estamos vivendo em uma época onde há muitas controvérsias a respeito desse tema. Né? Mais do que nunca, né, as redes sociais, eu falo assim, elas são bênçãos, mas, ao mesmo tempo que elas são bênçãos, elas trazem algumas frases de efeito, elas trazem alguns ensinos que destoam da verdade do Senhor. Isso acaba comprometendo, acaba implodindo o nosso sistema de crença, acaba nos levando a algumas dúvidas. E muitas pessoas acabam sendo formadas por frases de efeitos, acabam sendo formadas, acabam tendo suas crenças estabelecidas através de frases de efeitos, através de ministrações pinceladas na internet. Não quero dizer que você não pode estar acessando a internet. Não quero dizer que você não possa estar ouvindo uma boa pregação, um bom ensino via internet, que você não possa estar extraindo conhecimento através da internet. O que eu quero dizer é que existem coisas boas na internet e existem coisas ruins na internet. E as coisas ruins têm trazido uma desestrutura em milhares de pessoas. E como igreja, nós precisamos ter um norte, nós precisamos ter um fundamento. Uma das coisas que eu sempre falo é que uma casa sem fundamento, ela está prestes a sofrer a sua deriva. Certa feita, Jesus Cristo, quando ele fala a respeito do sábio construtor e do nécio construtor, ele diz o seguinte: o sábio construtor, ele construiu sua casa na rocha, e o nécio, ele construiu a sua casa na areia. E quando veio a tempestade, a casa que estava alicerçada na rocha, ela permaneceu, mas a casa que estava alicerçada na areia, ela caiu. O que Jesus estava querendo dizer através dessa metáfora? Ele estava falando de fundamentos. Ele estava falando da vida do homem ser fundamentada, ser estruturada, ser estabelecida na grande pedra, Petra, Cristo Jesus. Ou seja, quando a minha vida ela não está construída em Jesus, eu estou exposto às avarias. Eu estou exposto aos intempéries, às lutas, batalhas, eu estou exposto às pressões, eu estou exposto às dificuldades. E essas pressões, essas dificuldades, intempéries da vida,
elas podem sim abalar a minha estrutura. Elas podem sim trazer uma implosão na minha fé, na minha crença, a tal ponto que eu passo a desacreditar em Deus, nos homens e na igreja. A tal ponto que eu passo a desacreditar nas verdades de Deus. Mas quando a minha vida, de fato, ela é construída na palavra de Deus, eu passo a discernir o bem e o mal. Quando você olha no Velho Testamento, você vai perceber Deus falando com os homens a respeito da importância deles conhecerem o certo e o errado. Certa feita, Deus fala com Josué, capítulo 1, verso 8, ele diz: Josué, não se aparte do livro dessa lei, mas antes medita nele dia e noite, para que o teu caminho seja próspero, para que você venha a ser abençoado. Em Deuteronômio, Deus falando com o seu povo, ele diz: olha, povo, se vocês ouvirem a minha voz e seguirem meus mandamentos, vocês serão bem-sucedidos. Ou seja, a vitória, o altruísmo, o sucesso na minha vida cristã, ela precisa estar fundamentada em Cristo Jesus. Então, quando não há um fundamento claro, quando não há uma base estabelecida, o meu cristianismo, ele passa a estar exposto a um comprometimento. Então, Jesus, ele está ensinando os seus discípulos sobre construir a casa em princípios, construir a vida em verdades de Deus. Então, ele desafia o povo, porque até então, toda a construção religiosa, toda a construção de relacionamento com Deus, estava baseada o quê? Nos preceitos e nos pensamentos de rabinos e na lei. E Jesus, ele chega em cena, ele aparece no palco daquela época, ele vira a mesa de cabeça para baixo. Ele começa a quebrar todos os paradigmas, ele começa a quebrar todos os preceitos, ele começa a confrontar os pensamentos de rabino, e ele começa a trazer uma interpretação nova da lei. E isso chacoalha a teologia milenar do povo, chacoalha uma tradição, chacoalha uma cultura judaica. Então eu quero que você pense comigo que as pessoas, os judeus, eles nasciam e eles nascem dentro de uma cultura que é construída dentro da lei, dentro do relacionamento com Deus. Aí chega Jesus, ele traz uma outra interpretação, aí chega Jesus, ele começa a confrontar, a tal ponto que Nicodemos, quando ele começa a conversar com Jesus, Nicodemos, ele tinha a arte de interpretar as coisas pelo aquilo que ele via, pelo tangível, pelo visível, pelas coisas naturais. Quando Jesus fala a respeito do novo nascimento, o que acontece com Nicodemos? Ele fala assim: mas como um homem velho voltar no ventre da mãe e nascer de novo? Você parou para pensar? Na cabeça de Nicodemos, ele fala assim: é inconcebível. Jesus está falando de um novo nascimento, porque toda a interpretação dele, do relacionamento homem-Deus, está baseada naquilo que ele via. Então, nascer de novo para ele era o quê? É algo natural. Mas Jesus estava falando de algo espiritual. Aquilo que Paulo fala aos Coríntios, dizendo: olha, as coisas espirituais para o homem natural, racional, é loucura. Mas para o homem espiritual é poder de Deus. Então a proposta de Jesus, quando ele começa a trazer o reino de Deus, era uma proposta espiritual. Era uma proposta invisível. Era uma proposta onde o homem acionaria a fé. Onde o homem caminharia através da fé em Jesus Cristo. Onde o homem cresceria em Jesus através da fé. Então, por isso que Paulo, quando fala aos Efésios, quando ele fala a respeito da salvação, ele diz: a salvação não vem pelas obras, vem mediante a fé em Cristo Jesus. Paulo não está desmerecendo as obras. Ele está, pelo contrário, Paulo está dizendo que naquele momento, o que Jesus tinha estabelecido é que o homem entraria em contato, em conexão com Deus Pai, através da fé em Cristo Jesus. E que toda construção de crença, toda construção de vida em Cristo Jesus, basearia em fé. Então, toda a movimentação do cristianismo, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, ela está fundamentada em um fundamento, que é a fé. Por isso que a palavra do Senhor fala, Hebreus capítulo 11, verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra do Senhor fala aqui que aqueles que se aproximam diante do Senhor, creia que Ele existe e que Ele é galardoador.
e que a alma do Senhor não tem prazer naqueles que não creem, e que o justo viveria pela fé. Então eu e você, nós somos justos. Por quê? Fomos justificados pelo sangue de Jesus. Amém? Diga assim comigo: eu fui justificado. Eu sou justo. Então você que é justo, você que foi justificado pelo sangue de Jesus, pela fé, você vive e serve a Deus. E quando eu olho para um quadro como esse, queridos, eu percebo uma astúcia em paralelo, eu percebo uma astúcia do reino das trevas, tentando macular, tentando desvirtuar, tentando desfocar a igreja dessa pegada. E o meio pelo qual o inimigo tem usado, é aquilo que eu falei desde o início da mensagem, é as redes sociais. E hoje milhares de pessoas têm deixado de conhecer a palavra de Deus, têm deixado de ler a Bíblia Sagrada e têm ouvido somente e lido frases de efeitos. Você consegue me entender? Então, pessoas têm baseado suas vidas em frases de efeitos e pregações e ensinos. Não quer dizer que isso não é importante. Não quer dizer que isso não vai somar. Mas nós não podemos fazer dessas ferramentas a grande regra. A grande regra é que eu conheço a Deus através do meu estudo, através da palavra de Deus, através do meu debruçar, através de eu ler a palavra do Senhor. Agora, as demais ferramentas, elas vão somar com aquilo que eu estou aprendendo na palavra de Deus. E hoje, milhares de pessoas têm construído as suas vidas em frases de efeito. Milhares de pessoas têm construído em suas vidas através de ensinos que são veiculados nas redes sociais. Pessoas se tornaram ícones, influências, passaram a ter um peso na sociedade, passaram a ter um peso, no meio religioso. E hoje, algumas pessoas têm passado por algumas crises. Algumas pessoas têm deixado de praticar princípios saudáveis, em nome de uma direção, através de um entendimento, de uma frase de efeito, acabaram negociando princípios. Pessoas retrocederam na fé. Pessoas se sucumbiram. E algumas pessoas não sabem por que estão entrando em crise existencial. Estão entrando em uma crise espiritual. E algumas pessoas não sabem o porquê elas não estão mais acreditando na igreja. Algumas pessoas não sabem o porquê elas não conseguem mais se lançar, se doar à igreja. Pastor, você não sabe a minha história. Você não sabe o que eu já passei dentro de uma igreja. Você não sabe o que fizeram comigo dentro da igreja. Você não sabe que em nome da liderança, em nome do pastorado, em nome da igreja, fizeram comigo. Eu quero chamar a nossa atenção para algo tão poderoso, queridos. E eu creio que você sabe disso, nós sabemos disso. A igreja de Jesus não é a religião. A igreja de Jesus é totalmente diferente. A igreja de Jesus é uma igreja aonde oportuniza o teu crescimento, aonde oportuniza a tua vida saudável, aonde oportuniza a tua liberdade no espírito. A igreja de Jesus, ela oportuniza a tua intimidade com o Senhor, ela cria uma plataforma onde você pode construir os teus sonhos em Deus. Mas a religião, ela é castradora, a religião, ela é punitiva, a religião, ela é dominadora, a religião, ela é invasora, a religião, ela é o bate-cartão, o bate-continência. E muitas pessoas não viveram igreja, muitas pessoas viveram religião. E por viver religião hoje, elas têm um estigma em relação à igreja. Elas optaram em ficar nas suas casas, dizendo, olha, igreja não é legal. Igreja sempre é a mesma coisa, pastor é a mesma coisa, líder é a mesma coisa. Para algumas pessoas, a palavra igreja é bombástico, é destrutivo.
traz um mal na vida dela. Mas uma das coisas que nós precisamos discernir aqui é, de fato, o que eu vivi. Será que eu vivi igreja ou vivi a religião? A religião, ela rouba o prazer de estar na presença do Senhor. A religião faz com que você venha estar performando. A religião faz com que você venha estar caminhando debaixo de um peso. Mas em Cristo Jesus você é livre. Em Cristo Jesus você constrói o reino de Deus. Em Cristo Jesus você cresce espiritualmente, você amadurece, você é curado, você é sarado, você é livre. E nessa manhã eu gostaria de estar compartilhando o conceito, o princípio, de fato, o que é ser igreja, o que é igreja. Vocês já ouviram uma frase que diz assim na internet, assim, ó, eu sou igreja. Quantos já ouviram frase assim, eu sou igreja? Eu faço uma pergunta para você. Você acha que essa frase é certa ou não? Sim ou não? Hã? Não tem medo de errar. Eu falo assim, quem tem medo de errar acaba errando. É certo ou não? Certa? Ok. Vamos ver o que a palavra do Senhor diz. É muito bom isso aí. Vamos lá. Deixa eu pegar o meu esboço certinho aqui. A primeira coisa que nós precisamos entender, queridos, a igreja não se refere a um lugar de adoração. Ou seja, a igreja não é um prédio. Todos sabem disso. Mas tem em vista uma reunião de pessoas. Essa palavra aparece no Novo Testamento, na declaração de Jesus, registrada em Mateus, capítulo 16, verso 18, e 18, verso 17. Há duas palavras no hebraico, se você está anotando, o meu celular eu ponho assim, ele vira, gente. Tem que ficar segurando a mão. Há duas palavras no hebraico. A primeira é carral. A segunda é edá. A palavra carral no hebraico significa congregação para fins administrativos. Então guarde aí. Carral é a congregação para fins administrativos. Edá é a congregação para fins espirituais. Quando os 70 anciões foram traduzir a Edá para o grego, ou seja, a Septuaginta, a única palavra que eles encontraram no grego é eclésia. A palavra eclésia no grego significa congregação com fins administrativos. Então não existe outra palavra no grego que traduz uma congregação com fins espirituais. Então a única palavra que remete ao homem a uma congregação no grego é eclésia. E convencionou-se que eclésia é igreja. Você consegue entender? Convencionou-se que eclésia é uma reunião de pessoas com um propósito espiritual. Diferente do hebraico, que havia o quê? Uma reunião com fins administrativos e uma reunião com fins espirituais. Haviam palavras que diferenciam. Há palavras que diferenciam essas convocações. E no grego só existe uma palavra. Então, para a Septuaginta, os 70, traduzir isto, a única palavra que eles tiveram em mãos foi justamente eclésia. Então, a palavra eclésia acabou sendo convencionado no meio da igreja como igreja. Então, igreja, quando se fala igreja, tem muito a ver com o corpo humano. Você vai ver que Paulo sempre traça um paralelo com o corpo humano.
Há um texto em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 27, que diz o seguinte: ora vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós, individualmente, é membro deste corpo. Paulo está dizendo que nós somos membro de um corpo. Paulo está dizendo que a mão tem uma função. E a mão tem a sua singularidade. Cada membro tem a sua singularidade. E na composição dessas singularidades, se forma um corpo. Paulo, quando ele fala a respeito da ordem do culto, quando ele fala a respeito do corpo de Cristo, ele faz um trocadilho. E eu vejo assim que o que Paulo estava querendo dizer, que não tinha como as pessoas serem iguais. Logo, o corpo seria uma monstruosidade. Então, ele fala sobre a diversidade no meio da unidade. Ele está dizendo que o corpo é uma diversidade em uma unidade, que é o corpo. E ele está dizendo, isso é igreja. É uma composição de pessoas diferentes. Pessoas com potenciais, pessoas com histórias, pessoas com dons, talentos diversificados. E na composição dessas pessoas, o corpo é definido. E ele chama este corpo de igreja. E ele não fala que somente o olho é corpo. Ele diz que o olho, ele faz parte do corpo. Se consegue entender? Não adianta você olhar para um corpo, para um olho ou uma mão, e falar assim, esse é um corpo. Eu costumo brincar assim, que o corpo de Cristo, queridos, não é que nem aquela mãozinha da família Adams. Quantos conhecem a historinha? Só mãozinha, andando. Como diz o Guarapuavano, né? Andandinho, né? Eu não sei se aqui vocês falam andandinho também. Falam andandinho? Tá. Sabe aquela mãozinha andandinho? Não. O corpo de Cristo é o que? É uma composição de membros, onde há uma interdependência, onde a mão depende do braço, onde o braço depende do tronco, onde o corpo inteiro precisa do olho para caminhar. Então, toda a nossa estrutura de corpo, ela age e reage dentro de uma interdependência. Não dentro de uma independência, não dentro de uma dependência, mas sim de uma interdependência, ou seja, cada membro depende um do outro. E Paulo está trabalhando isso com a igreja, dizendo, olha, isso é ser igreja. É a compreensão dessa interdependência, dentro da singularidade de cada membro, do potencial da capacidade de cada membro. E aqui no capítulo 12, verso 27, ele diz, ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós, individualmente, é membro deste corpo. Romanos capítulo 12, verso 5, ele diz, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo. Ele não diz vários corpos. Um só corpo em Cristo. E cada membro está ligado a todos os outros. Então ele está dizendo que os membros são ligados. E essa ligação traz a composição daquilo que nós estamos falando de corpo. Colossenses capítulo 1, verso 24, diz o seguinte, agora, Paulo dizendo, agora me alegro nos meus sofrimentos por vós, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em benefício do seu corpo, aí que vem a chave, que é a igreja. Então, se Paulo está dizendo que o corpo é um composto de membros interligados, e aqui aos Colossenses, ele diz que o corpo de Cristo é a igreja, logo, igreja não é uma pessoa. Logo, igreja é um composto
de pessoas. Quantos estão me entendendo? Ou seja, são várias pessoas. Em nome de algumas frases de efeito, algumas pessoas têm decidido nas suas vidas em ficar em casa, dizendo: eu sou igreja, eu vou ficar em casa. É uma frase de efeito. Parece ser verdade, mas não é verdade. Algumas pessoas têm justificado as suas vidas porque passaram por traumas, passaram por situações dificílimas dentro da religião, dentro de uma estrutura religiosa. E como justificativa e como escape para elas viverem confortavelmente, essa frase de efeito disparada nas redes sociais veio a calhar para elas. Veio a ser a mensagem do século. Uau, eu sou igreja. Então eu posso cultuar a Deus em casa, eu posso servir Deus em casa, eu não preciso ir lá com o povo. Pessoas têm crido dessa forma. Isso é triste, queridos. Pessoas que estão vivendo distante do corpo. O pastor Sandro, ele é médico, eu acho que já presenciou isso. O membro amputado, um membro que não está ligado ao corpo, o que acontece? Morre. Ele tem uma vida útil, não tem? Tem. Ele pode, o membro foi amputado, o cara pega aquele membro, coloca dentro de um bolsão de gelo, corre lá no hospital, fala assim: Sandro, olha, meu dedo foi cortado, minha mão foi cortada. E se passou do tempo, não tem nem como fazer enxerto, é isso? Essa frase de efeito, eu sou igreja, ela traz uma aparente vida, mas essa vida, ela é temporal, ela é passageira. Nesse espaço-tempo, essa pessoa diz: olha, eu estou bem, eu falo com Deus, faço minhas orações, eu consigo adorar a Deus em casa. Eu costumo dizer, uma brasa fora da fogueira, ela continua ardendo. Mas chega um momento que essa brasa, ela se apaga. Um corpo fora, um membro fora do corpo, ele tem uma vida útil, mas chega um tempo que ele começa a necrosar. Ou seja, aquela pessoa começa a deixar de sonhar. Ela começa a deixar de ter experiências profundas com Deus. Ela deixa de ter crescimento. Ela deixa de ter maturidade. Queridos, eu não creio em uma maturidade baseado em um conceito de ermitão. O que é um ermitão? O ermitão é o comportamento de monge. É aquela pessoa que sobe em uma montanha e lá ela fica meditando a respeito da vida. Isso é simplesmente reflexão e conhecimento. Maturidade é a exposição à diversidade de temperamentos dentro da vida social. Porque essa diversidade de temperamentos, histórias na vida social, vai dar o start do meu crescimento. Você vai perceber que você amadureceu quando você casou, não é verdade? Você não pensa como pensava. Você vai ver que ou você, a sua esposa, ou você se tornou uma lima. Aí você foi crescendo, você foi crescendo. Por isso que Paulo trata a igreja como, e o relacionamento dela com Jesus, com o casamento. Então a maturidade, o crescimento, ela vem no convívio, nas nossas debilidades, nossas diferenças, a nossa oscilação, emocional, hormonal. Pro lado da mulherada,
Se ela não estiver em TPM, ela está na fase da menopausa. E de repente aquela irmã está com o calorão lá. E não olha para ninguém. Olha aquela irmã metida lá, está com um leque e não olha para mim, dá uma paz. Mas a irmã está tentando. Meu Deus, está pegando fogo em tudo. E quanto mais, ela não sabe o que fazer com aquele calorão da menopausa. E aquela irmã que está com TPM. Aquela irmã que está com TPM, ela fala assim, é melhor nem cumprimentar as pessoas, melhor eu nem tocar nas pessoas, porque hoje eu estou no limite. E aí, meu Deus, olha, metida. A gente começa a ter leituras erradas. A gente não procura saber o porquê as pessoas agem e reagem daquela forma. Nós tiramos conclusões precipitadas. E por mais que as ações sejam com intenções, eu preciso entender que aquelas ações, aqueles comportamentos, as debilidades dos meus irmãos vão contribuir para o meu crescimento. Por isso que Paulo, diante de toda a sua exposição de vida, que passou naufrágio, fome, nudez, perseguição, rejeição pela própria igreja, ele diz, eu aprendi a viver contente em todas as coisas. E ele diz, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para o seu eterno propósito. Então Paulo ele entende que a minha debilidade, a tua debilidade, o teu temperamento, a tua história, contribui para a minha maturidade. Contribui para a minha evolução, para o meu crescimento. E isto é ser igreja. Isso é ter maturidade. Isso é crescer em Deus. Você percebe que a origem dessa igreja, que Jesus estabeleceu e deu a responsabilidade aos apóstolos, e darem continuidade, eu falo, tamanha responsabilidade. Jesus fala do reino, e depois vai embora, e fala, agora vocês são responsáveis. Tamanha responsabilidade. Eles poderiam ter colocado tudo a pique, a obra da cruz. O encargo que eles receberam de darem continuidade, reverberar o ensino que Cristo tinha passado para eles. Dentro de tantos ensinamentos, Jesus traz um ensinamento a respeito da igreja. E como ela seria estabelecida. Olhem lá comigo. Mateus 16, 18, diz, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que Jesus está dizendo? Muitos de nós viemos de uma cultura, alguns vieram de uma cultura católica, alguns não vieram de uma cultura religiosa nenhuma, e acabaram reverberando aquilo que ouviram falar. Mas o que Jesus está dizendo aqui sobre esta pedra? Você sabia que há uma diferença entre esta e essa? O esta é um pronome demonstrativo na primeira pessoa. Então, quando Jesus está dizendo assim, sobre esta pedra, ele está dizendo, sobre esta pedra edificarei minha igreja. Se Jesus tivesse usado a palavra essa, seria na segunda pessoa, sobre esta pedra eu edificarei minha igreja. Mas ele usa sobre esta pedra, um pronome demonstrativo, na primeira pessoa. Então, quando ele usa sobre essa pedra edificarei, no original grego significa Petra, grande pedra. E quando ele diz, tu és Pedro, Pedro significa lasca de pedra, ou seja, um pedaço de pedra. Tu és Pedro, ou seja, tu és um tijolo. Sobre essa grande base que sou eu, a grande pedra, Petra, eu vou edificar a minha igreja. O que Jesus estava querendo dizer para Pedro? Pedro,
você é membro. Você é uma pedra com as outras pedras que vai compor a igreja na terra. E as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Então eu volto ao ponto, o ser igreja é uma composição de várias pedras. Eu sou pedra. Por isso que a palavra do Senhor fala que nós somos o quê? Pedras vivas. Você é uma pedra viva. E nós fomos estabelecidos na pedra de esquina, pedra angular. Quem que é pedra de esquina, pedra angular? É Jesus. E quando você estuda, dentro da arquitetura, o que é a pedra de esquina, a pedra angular, é a pedra de amarração, que sustentavam duas muralhas. Ela tinha basicamente quase que um formato de uma cruz. Então eles pegavam aquela pedra, para que a muralha não ficasse instável, eles colocavam essa pedra de esquina, pedra angular, e ela trazia a amarração das duas muralhas. E quando eu olho para a pedra de esquina, pedra angular, que Paulo fala, e essa pedra que tem uma semelhança muito parecida com a da cruz, eu vejo Paulo dizendo que Jesus veio para trazer uma mudança. Ele veio para amarrar o velho com o novo. Ele veio para trazer uma nova proposta, uma nova interpretação de todas as coisas. Ele veio para consumar tudo aquilo que o velho trazia em figura. Então, quando Jesus, ele diz que ele é a pedra, a base, ele está dizendo que eu e você, como pedras vivas, sendo amalgamadas com a palavra de Deus, nós nos tornamos igreja. Então, portanto, nessa manhã, eu quero desafiar os nossos corações a sair com o entendimento que eu não sou igreja, eu sou membro de uma igreja. Amém? Eu não estou falando membro da Big Church. Eu não estou falando membro de uma placa. Eu estou falando membro do corpo de Cristo. A Big Church, ela é uma estratégia. A Big Church é o nome da tribo, que recebeu uma função, recebeu uma estratégia específica para avançar em Irati. Você consegue entender? Que você faz parte de uma tribo, e que essa tribo, ela tem uma essência, ela tem uma visão, ela tem um propósito. Quando você olha para Israel, queridos, Israel era composto de 12 tribos, não é verdade? Mas cada tribo tinha uma função. E cada tribo agia dentro de uma necessidade. E Deus levantou vocês dentro de uma necessidade que precisava ser suprida em Irati. Amém? Uau! E eu creio que essa igreja é resposta de oração. Eu creio que essa igreja é a resposta da visão de Deus para essa terra, porque existem algumas pessoas nessa terra, milhares de pessoas nessa terra, que vão conhecer Jesus, vão ter relacionamento com Deus, através dessa tribo, Big Church. Elas conhecerão a igreja de Cristo, e elas voltarão a sonhar. Pessoas que não conheceram Jesus e pessoas que se frustraram com a religião, elas serão conectadas, elas farão partes dessa igreja. Então eu quero desafiar o teu coração a sair nessa manhã, entendendo que você não é igreja, você é membro da igreja. A verdadeira igreja, ela é única, como está indicado pelo uso singular da palavra em Efésios. O homem por si só não constitui igreja, pois a igreja, como a própria palavra diz, é a congregação de várias pessoas. O homem é membro da igreja, assim como as mãos e os pés são membros do corpo. Somos sim
moradas do Espírito Santo. Paulo, quando ele fala aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20, ele diz: não sabeis vós que vós sois tabernáculos do Espírito Santo, o qual vocês foram comprados por um precioso sangue. Glorificai, pois, a Deus com vossos corpos e espíritos, porque os tais pertencem a Deus. E 1 Coríntios capítulo 3, verso 15, ele fala a mesma coisa: vós sois morado do Espírito Santo. Então, você é morado do Espírito Santo. E o fato de você ser morado no Espírito Santo não constitui você como igreja, mas sim morada do Espírito Santo. O que leva você a fazer parte de uma igreja é você ter o entendimento que você é membro. A igreja não é estrutura física, não são programas, não é uma agenda, porém todas essas coisas contribuem. As estratégias contribuem. Qual o propósito da existência da igreja? A igreja existe para cultuar a Deus. Por isso que Paulo, quando ele fala a respeito do culto, ele fala sobre o culto racional. O que é um culto racional? É um culto consciente do que eu estou fazendo. Duas coisas acontecem dentro da igreja: a minha comunhão com os santos e a minha comunhão com Deus. Quando nós celebramos a Santa Ceia, nós estamos celebrando a nossa comunhão como corpo e a nossa comunhão com Jesus. Então, são dois pilares fundamentais que precisam estar extremamente claros em nosso coração. O porquê eu estou indo à igreja? O porquê eu estou indo congregar? Eu estou indo congregar porque eu vou ter comunhão com meus irmãos e vou ter comunhão com Deus. E eu vou oferecer sacrifício a Deus. Então, culto fala de oferecer sacrifício a Deus. Por isso que a palavra do Senhor fala assim: ofereça os vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus, que é um culto racional. No Velho Testamento, o culto, eles ofereciam o quê? No altar, um sacrifício. No Novo Testamento, nós oferecemos nossas vidas. Ou seja, nós oferecemos o quê? Adoração ao Senhor. Por isso que Jesus, quando fala com a mulher samaritana, ele dizia o seguinte: mulher samaritana, a hora vem e já está, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O estar na igreja é eu ter a consciência de duas coisas: do meu sacrifício, a minha adoração a Deus e a minha comunhão com os santos. E a percepção de que os santos, as pessoas, elas não são perfeitas. Diga à pessoa que está ao seu lado: eu não sou perfeito. Mas olha assim, com aquela cara assim brava, e você também não é perfeito. Não adianta fazer essa carinha de santinho, não. Nós não somos perfeitos. Eu vou falhar com você, você vai falhar comigo. E quando eu compreendo o reino de Deus, quando eu compreendo que a tua falha é uma ferramenta de promoção espiritual, de evolução espiritual, crescimento espiritual, uau, eu avanço. Mas quando eu começo a olhar as tuas falhas, os teus erros, como pedras, eu serei machucado, eu serei destruído. Faça das falhas humanas, faça das debilidades do seu cônjuge, das debilidades dos irmãos da igreja, ferramenta para o teu crescimento. Aí você vai encontrar o sucesso da vida cristã. A igreja, como organismo vivo, precisa crescer. Ser igreja é estar conectado na vertical e na horizontal. Não posso ser igreja somente conectado com Deus. Não posso ser igreja somente conectado com pessoas. Ser igreja é entender que uma engrenagem não funciona sem a outra. Ser igreja na vertical é adorar a Deus, é conhecer o autor da palavra, é ser testemunha dele aqui na terra, é amá-lo acima de todas as coisas. Ser igreja na horizontal é amar o próximo, perdoar uns aos outros, é levar a carga uns dos outros, é orar uns pelos outros, é confessar a culpa uns aos outros. E tudo isso tem as referências bíblicas.
como membro, precisamos congregar para fazer parte da igreja e para sermos igreja. Olha só o que Hebreus fala, capítulo 10, verso 25, anote aí. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais, quando vedes que já vem aproximando aquele dia. O que o escritor aos Hebreus está dizendo? Exorte, admoeste, fale, para elas não deixarem de congregar. Porque a congregação dos santos constitui igreja. A congregação, ela tem uma importância significativa no meu crescimento pessoal, emocional, espiritual, ministerial. A única forma de crescer, a única forma de ter intimidade com Deus, a única forma de amadurecer essa intimidade com Deus, melhor dizendo, a única forma de você expandir o teu crescimento e o teu entendimento da palavra de Deus, é na convivência. É viver socialmente com as pessoas, com as diferenças. É não permitir que as minhas dores, não permitir que os meus traumas, não me permitir que as minhas frustrações venham ser as rédeas da minha vida. É eu pegar essas rédeas que é pesado em minha vida e trocar com a de Cristo. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e meu fardo, que é leve e suave, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e aí vocês vão ter paz. Então, nessa manhã eu percebo, queridos, que Deus está nos desafiando a pegar aquilo que nos pesa, aquilo que está tentando nos descaracterizar como membro de igreja, aquilo que está tentando nos levar a acreditar que não vale a pena congregar, não vale a pena fazer parte de uma igreja, não vale a pena se envolver com uma igreja, não vale a pena assumir uma responsabilidade da igreja, não vale a pena acreditar no pastor, não vale a pena acreditar nos programas, nas agendas, no que está acontecendo. Isso tem sido peso para mim. Porque eu amo a igreja, eu amo estar, mas essas coisas me impedem, eu não consigo. Jesus está dizendo, pegue tudo isso que está oprimindo você. Tudo isso está trazendo um fardo na sua vida. Tudo isso está trazendo um cansaço na sua vida. E está dizendo, traga para mim. Eu vou aliviar tudo isso para você. E aprendam comigo, está dizendo, que sou manso e humilde de coração. E aí vocês vão ter paz. A proposta de Cristo é que os seus filhos tenham paz. E que seus filhos tomem o fardo, o jugo, que é leve e suave, e aprendam com ele. Se eu fazer parte de uma igreja, ser membro de uma igreja, é pesado para mim? É pesado para nós? Há algumas inversões de valores. O estar numa igreja, o congregar, não pode ser pesado. E nunca foi a proposta de Cristo. O fazer parte de uma religião, sim, é pesado. O fazer parte de regras, sim, é pesado. E Jesus está dizendo, eu não trouxe essa proposta. O que eu trouxe foi justamente a paz. O cristianismo, ele é leve, é suave. Ele diz, aprendam comigo. E nessa manhã eu vejo Deus, sinto da parte do Senhor, algumas pessoas com o coração pesado, cansado, mas que têm reunido as suas forças. Ainda eu vou tentar. É minha última cartada. É minha última tentada. Vamos ver se vai dar tudo certo. Se eu não vou me frustrar. Eu quero dar boas novas para você. Você vai se frustrar. Uou!
Sabe por quê? Você vai ver pessoas como você que é falho. Quando eu começo a entender que eu sou falho também, que eu piso na bola com as pessoas, as coisas se tornam diferentes. E quando eu começo a ver que eu estou na adoração, primeiramente, por causa de Deus. E segundo, para ter comunhão com os irmãos, tudo se torna diferente. E nessa manhã eu quero desafiar os nossos corações a pegar todo esse aperto, toda essa angústia, toda essa dor, e falar assim: Senhor, eu não quero mais carregar esse fardo. Eu não quero mais carregar a acusação daquele líder. Eu não quero mais carregar, assim, o peso dessa palavra. Quando eu ouço a palavra líder, pastor, eu me arrepio. Não posso ouvir. Quando eu ouço pastor, a palavra pastor, meu Deus do céu. Chama ele de outra coisa, ministro espiritual, mas pastor para mim dá um arrepio. Igreja, meu Deus, não quero nem ouvir. Não tem como mudar todo esse nome não, pastor? Pessoas com coração pesado, frustrado, decepcionado, amargurado, fechado. E a palavra do Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. Eu vou cear com você e você comigo. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou ter relacionamento com você e você comigo. Sabe o que Jesus quer com você? Relacionamento. Sabe por que os relacionamentos trazem problemas em você? Porque você é relacional, e Deus é um Deus relacional. E Ele quer trazer uma maturidade no teu relacionamento, na forma como você se relaciona com as pessoas. Ele quer que você seja livre. Livre, que você não venha a ser refém das debilidades dessa pessoa que está ao seu lado. Que você não seja refém do processo que essa pessoa está em Deus. Que você venha compreender, ela está no processo, ele está no processo. Ele quer se relacionar com você. Nessa manhã ele está batendo na tua porta. Deixa eu entrar. Eu quero mudar essa casa. Eu quero mudar a tua história. Eu quero mudar a tua direção. Eu quero trazer um novo tempo, uma nova fase na tua vida. Diga assim comigo: Deus tem algo maior. Queridos, vem algumas figuras diante dos meus olhos nessa manhã. Algumas figuras proféticas. Eu vejo corações. Eles estão tão escuros. E eu vejo como um arame farpado, envolvendo todo esse coração. E em tempos, esse arame farpado, ele aperta. E quando ele aperta desse coração que está em escuridão, ele começa a verter sangue. Uma figura a qual eu nunca tinha visto. O que Deus traz em meu coração é que pessoas, dependendo do que elas ouvem dentro da igreja, frases que ela ouve na igreja, movimentações de irmãos, de ministério dentro da igreja, remete elas a uma experiência do passado no ministério. Remetem elas a uma experiência com um líder, remetem elas a uma experiência com uma outra igreja. Uma figura de autoridade. E quando ela vê, de repente o pastor ele solta uma frase, e aquela frase tem muito a ver com aquilo que foi falado para ela lá atrás e que machucou ela profundamente, mas aquele pastor, ele não tem intenção de fazer isso. Automaticamente é um start, dispara, é um gatilho, te remete e você se fecha. Isso, é mais um falando a mesma coisa. Uma pessoa ela começa a se movimentar e diz: olha, está igualzinho. Já sei a história e tudo isso. Mas aquela pessoa tem um coração em Deus diferente da outra, que era religiosa, que machucou você.
Aquela pessoa está apaixonada por Jesus. Ela não está performando. Ela está fazendo porque ela ama Deus, ela tem fé, ela acredita em Deus. Mas essa movimentação, a tua leitura, a tua ótica, remete a uma experiência do passado. E você se fecha. Pessoas que estão agonizando dentro da igreja, pessoas que estão sofrendo, com palavras que remetem ao passado, a uma experiência. Movimentações que remetem a uma experiência. Elas estão avançando e de repente uma determinada situação faz com que elas recuam. Não. Elas estão entrando de cabeça. Uau, eu encontrei a minha tribo, eu encontrei o meu grupo, eu encontrei a minha igreja. É isso. E de repente ela vê uma movimentação, ela... Não, calma lá, não vou me envolver. Essa visão, esse coração, debaixo de uma história de trevas, dores, com arames enfarpados, aonde esse arame enfarpado vem em tempos, o inimigo, ele aperta, ele simplesmente pega aquela situação e diz: olha, vai acontecer. Ele quer que você continue com a mesma leitura. E o propósito dele, você tendo essa leitura, você nunca vai conseguir congregar. Você sempre vai ficar pulando de igreja em igreja. Você nunca vai conseguir ficar raízes, porque qualquer movimentação, qualquer palavra, não, melhor sair, nem vou entrar na Big Church. Meu Deus do céu, já percebi algumas coisas, só vou ficar analisando. Aí eu vou outra igreja, não, encontrei uma outra igreja. Até que ela perceba um movimento, uma palavra. Uma árvore que não finca suas raízes. Ela tem vida, mas temporal. Chega um momento que ela começa a secar. A Bíblia diz: vocês são árvores de justiça, há frutos. E quando a árvore está plantada na terra, ela começa a extrair os nutrientes da terra, as folhas começam a respirar, ela começa a produzir uma seiva saudável, começa a ser alterado. Queridos, quando nós decidimos, eu quero congregar, eu quero ficar minhas raízes aqui nessa igreja, na Big Church, eu quero sonhar. Eu sei que eu vou enfrentar, eu sei que vou passar por situações difíceis, mas agora eu aprendi que os meus irmãos, eles não são perfeitos, como eu não sou perfeito. Eu entendi que Jesus não veio para os sãos, ele veio para os enfermos. Que a igreja é composta de pessoas enfermas, que a igreja é composta de pessoas imperfeitas. Uau, que grande descoberta! Aí eu sou um imperfeito, e eu faço parte disso, e eu vou usar a imperfeição do meu irmão para crescer, para amadurecer. Eu não vou permitir que o diabo venha ter argumento, a autoridade para tripudiar em cima de mim, para me encarcerar, para me fazer refém de histórias passadas. Eu percebo que pessoas precisam fazer uma decisão em Deus. Pessoas que já fazem meses que são com as raízes expostas, não conseguem criar raiz, porque ainda estão analisando. A árvore vai morrer. O seu cônjuge está olhando para você, os seus filhos estão olhando para você. Pessoas estão olhando para você. Eu não quero colocar você em uma obrigação. Pelo contrário, eu quero levar você a uma consciência. O que é ser igreja? Igreja é você congregar. Igreja é você criar raízes. Igreja é você compreender o propósito dela nessa terra.
e a missão dela nessa terra. O Senhor quer tirar esses arames farpados. O Senhor quer tirar você desse quarto de tortura emocional e espiritual. Eu vejo instrumentos enterrados. Eu vejo espadas enterradas. Eu vejo ferramentas largadas. Eu vejo uma pessoa numa cadeira de balanço, olhando para todas as ferramentas, espadas, olhando para tudo, esperando o tempo passar. Isso eu falo em figuras, profeticamente. E o Senhor diz: levante dessa cadeira de balanço, porque você é singular, você é especial para mim. Eu criei você com um propósito, um objetivo nessa terra. Eu te escolhi, eu te chamei para fazer a diferença nessa geração. E nessa manhã eu quero sarar o teu coração. Quero libertar você desse cativeiro, dessa dor, desses verdugos que têm açoitado a tua alma, a tua mente, o teu coração, as noites. Eu quero sarar o teu coração, eu quero sarar a tua alma. Eu quero tirar essas flechas, eu quero tirar essas inflamações, essas infecções espirituais. Eu quero trazer cura para tudo isso. Porque eu coloco diante de ti um novo capítulo, uma nova história. E o Senhor diz: é tempo. O Senhor diz: confie. Saiba que eu estou te conduzindo a isto. Saiba que eu sou a âncora, eu sou o fundamento, eu sou a base. Construa a tua casa em mim, diz o Senhor. Creia que eu tenho conduzido você a um caminho de restauração e reapropriação daquilo pelo qual eu tenho colocado em tuas mãos. Olá, obrigado por assistir ao nosso canal. Toda semana uma nova palavra. Não deixe de se inscrever e compartilhar. Deus abençoe. Até a semana que vem.